Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de negócios. Hoje eu estou aqui com uma visitante muito especial que a segunda entrevista, na terceira ela já vai poder pedir música pro Fantástico, né? Que é a Geórgia. Geórgia, hoje eu te prometo, a nossa entrevista vai na íntegra, porque na última a gente teve um probleminha técnico que acho que nunca aconteceu na história do nosso podcast. E a nossa entrevista foi cortada quase 15, 16 minutos de entrevista, né? Hoje vai na íntegra, te prometo, tá? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço o convite e é muito bom estar aqui, a gente trocando bastante ideia. Sim. A Geórgia, consultora financeira, minha concorrente. E para quem acompanha meu canal aqui há muito tempo, sabe que eu adoro meus concorrentes. Estou sempre trazendo meus concorrentes aqui para a gente trocar uma ideia, porque eu acho que o Brasil precisa de mais educadores financeiros, mais consultores financeiros e, claro, mais pessoas engajadas a consertar suas vidas financeiras, né? Com certeza. Essa estatística triste que a gente tem, acho que foi do IBGE, a última, de 80% das famílias endividadas. Né? Hoje a gente vê um índice de tigrinho crescendo muito aí, de jogos de azar, né? Cada vez mais... pessoal gastando Bolsa Família todo com isso, né? Enfim, então eu acho muito triste. Então a gente precisa realmente de uma educação financeira. Estou dizendo que você não deve jogar, acho que cada um deve cuidar da sua vida, mas a partir do momento que você deixa que você tira de casa, que você tira de uma assistência social, que você tira, como eu vejo acontecendo, do aluguel. Eu vi isso aqui, né, infelizmente, com amigos conhecendo. Cara, tirando do aluguel, tirando da luz, para poder investir, alguma coisa está errada, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. Isso. E a Geórgia, assim como eu também, atuamos como educadores financeiros, justamente para trazer esse e vários outros alertas, né, Geórgia? Isso mesmo, até complementando ou retificando, na verdade, a BET hoje é o primeiro lugar, né? Em dívida. Então, assim, realmente é algo que está começando a crescer. E aí, assim, a gente atua nesse ambiente, né, de tentar educar aquelas pessoas também que estão prontas para isso. Sim. E claro, não é o meu caso, eu ainda não atendi nenhuma pessoa com problema no BET, mas a gente vê que está crescendo. Então, não através até de programas como o seu, né, a gente leva um pouco do nosso conhecimento e do que a pessoa tem que evitar para não chegar nesse ponto. Exatamente. Então, fica aí a nossa dica. Acompanhe a gente nas redes sociais. Vou deixar o Instagram, tanto o meu quanto da Geórgia, aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, tá? Bom, para quem não me conhece... Você que está assistindo a gente aí da TV Real, do YouTube, sempre peço para vocês comentarem, se inscreverem aqui no canal. Quem está vendo pela TV, obviamente, pega o celular rapidinho, né, para se inscrever aqui no nosso canal. Mas para quem não me conhece, tá aí, eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro já desde 2020. Né, tenho 5 MBAs na área de negócios, finanças, gestão, investimentos, finanças empresariais, comportamentais também, para auxiliar você da melhor forma possível. Tem um livro que é o Construir uma Sólida Previdência, que hoje está ali atrás da nossa cara Geórgia. Você pode adquirir na Amazon, na Esquilo, estante virtual, enfim, nas maiores livrarias do Brasil. É um livro de educação financeira, então você quer entender um pouquinho sobre ações, o que são ações, o que são fundos imobiliários. Aliás, vamos partindo do básico, né? O que é uma taxa Selic, o que é um CDI, o que é um CDB, que tem que saber isso, que é a base, né? Isso. Entender o mínimo de economia ali para você poder entender um pouco mais sobre investimentos. Então tá aí o meu livro, o meu curso também para que você possa conhecer o meu trabalho um pouquinho mais, tá bom? E acompanhe a gente aqui, lógico. Gente, antes de começar a entrevista, eu tô nesse funga-funga aqui, que eu tô na rinite alérgica desde a madrugada. E ar-condicionado é um vilão para mim, mas tem que ter, né? E inclusive foi higienizado recentemente. Ele veio do meu carro para higienizar também, mas não tem jeito. Não tem jeito, Quando entra nessa mudança de tempo, eu sempre fico assim. Geórgia, e você? Para quem não te conhece, para quem não assistiu nossa última entrevista, se apresenta um pouquinho, fala um pouco do seu currículo para a galera. Bom, meu nome é Geórgia Barros, sou economista, tenho MBA e pós em finanças corporativas e mestrado em administração. Tenho aí quase 30 anos na área financeira. Já fui também dona de negócio, empreendedora. Agora sou empreendedora e consultora, tanto para empresas quanto para pessoa física. Perfeito. Bom, gente, antes da gente começar a nossa entrevista, rapidinho, um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. O Estúdio Realize, onde a gente está gravando aqui no Cadima Shopping, no centro de Nova Friburgo. Quer gravar um podcast, quer gravar um vídeo, quer gravar um programa especial... Quer gravar um curso digital, enfim, tudo que você precisar nesse sentido, o Estúdio Realize está aqui para te fornecer. A gente trabalha com cortes, edição de vídeos também e cobertura de eventos, dependendo de onde for o seu evento, a gente pode sentar e negociar também. Então vem aqui tomar um café com a gente, manda uma mensagem e agenda sem compromisso para você conhecer o nosso trabalho, tá bom? Quero agradecer o Curso Bio, o curso de língua. Gente, principalmente a gente que trabalha no mercado financeiro, você tem que saber o inglês, você tem que ter uma noção do inglês. Jorge, você utilizou muito o inglês na sua vida, no seu trabalho? Eu trabalhei em multinacional americana, né? Então... Na verdade, o primeiro estágio
estágio de contabilidade foi numa multinacional americana. Foram mais ou menos 1 ano e 8 meses. Aí depois eu falei assim, me livrei do inglês. Nada. Aí eu fui para outra multinacional e a entrada, uma das provas era em inglês. E agora cada vez mais. Então não basta saber intermediário, não. Tem que saber avançado, tem que se dedicar e treinar todos os dias. Então, Bia tá aí com vocês para isso. Isso daí, inglês hoje não é um luxo, mas é o básico do básico. É o básico. Todo mundo tem que saber, inclusive outros idiomas também. Eu tive aqui entrevistando a Rosane, que é a proprietária lá do BIA, ela trouxe o professor de alemão deles lá, e a gente estava comentando justamente sobre isso, que no mercado no corporativo, né, no mercado internacional, o alemão tem se destacado tanto quanto o inglês. E ela acredita que pode chegar um momento que ele seja talvez até tão forte quanto o inglês. O mandarim tem crescido muito também, no chinês tem crescido bastante, né? Apesar de não ter aula de chinês lá, tá, gente? Mas assim, tô dando um exemplo porque lá tem espanhol, tem alemão, tem francês, tem inglês. Então, você que precisa aprender um novo idioma, quer se desafiar, quer fazer um intercâmbio, quer, às vezes, só turistar. Eu, particularmente, eu tenho isso, Jorge. Eu não tenho coragem de ir num país se eu não souber dominar o idioma, nem que seja um pouco. Mesmo dominando inglês. Tem que saber. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu falava inglês. Aí eu vi um bando de gente lá gaguejando. Engraçado, na hora que a gente chega, né? Eles perguntam, né? Pra onde você vai? Onde você quer ficar? Aí eu vi um bando de gente. Aí eu acabei ajudando outras pessoas. Então, tanto inglês, alemão, qualquer... Porque depende da empresa que você for trabalhar, né? A gente está falando em termos empresariais. Então, o pessoal de engenharia mecânica, por exemplo, né? A gente tem muita empresa aqui em Friburgo, metal mecânico. O alemão é fundamental, até para uma capacitação ou mesmo para uma vivência internacional a nível corporativo, né? Sim, eu fui no Uruguai 2 vezes, e na segunda vez que eu fui, a primeira eu passei um sufoco, eu falei, eu pensei que dava para me virar com português, né? Com inglês. Não. Assim, cara, você sobrevive, mas não é legal. Eu gosto de chegar, se conhecer, conversar, saber da cultura. Verdade. Aí eu fiz um ano e pouquinho de espanhol, voltei lá na segunda vez, foi outra coisa. Entendeu? Onde eu parava, me comunicava com a galera, no táxi, né, em todos os lugares mesmo, assim, puxava assunto. Eu sempre brinco que teve uma moça em Colônia de Sacramento, que ela falou comigo assim, vocês são de onde? Da Argentina? Eu falei, caraca, que bom, né? Tá legal, né? Que bom. Então, assim... Hoje acho que tá bem enferrujado, mas eu sou doido para voltar a estudar, gosto muito de estudar idiomas, então fica aí minha recomendação para vocês, tá? Como cliente eu recomendo, inclusive a iContas Contabilidade, como cliente também recomendo a iContas que cuida das nossas empresas, inclusive da Bumper Connect, né, que tem um podcast próprio também, que é uma startup que pretende revolucionar o mercado através de networking. Quem cuida? A iContas, gente. Então a iContas, seja qual for o seu segmento, tá? MEI, Simples Nacional, lucro real, startup. Gente, startup, a Duda estava comentando aqui lá no podcast da Bumper que quando ela criou a primeira startup dela, ela procurou um contador, ela não era formada ainda em contabilidade, e o contador falou, não, eu sei lidar com startup. Cara, ela falou que teve tanto prejuízo, tanto problema com aquilo, que ela falou, eu vou estudar da próxima empresa que eu tiver, eu que vou fazer. E tem umas regrinhas específicas para startup, né? Então, às vezes, trata aquela empresa como uma empresa assim, já você entra no simples, não é assim, né? Não. Então, tem suas particularidades. Estava tentando achar a palavra. Isso, exatamente. Então, a Duda fala, gente, startup é como se fosse outro planeta. É tudo diferente. É isso mesmo. Então, assim, realmente, eu atuo como CFO lá. É diferente de uma empresa tradicional. Sim. Eu estou acostumado a montar um plano de negócio, por exemplo, estava montando da Bumper. Quando eu vou montar um planejamento financeiro, Jorge, a gente faz um planejamento, né? Poxa, quanto que você faturou nos últimos meses? Qual foi o seu histórico de crescimento nos últimos 6, 12? Para a gente tentar fazer uma projeção futura, né? Isso. Pô, a gente vai implementar, de repente, uma nova funcionalidade, a gente vai incrementar um novo produto que vai representar, de repente, ali nossa expectativa 10% do nosso fluxo de caixa. Então, a gente consegue estimar. Pega um exemplo também de mercado, né? Porque você vai analisar a concorrência. Você vai pegar o histórico, por exemplo, startup, você vai estar começando. Então, você não tem esse histórico, por exemplo. Isso. Então, você tem que saber empresas que são similares. Mas será que na hora que você pega um balanço, você pega aquelas informações financeiras, aquilo ali foi corretamente contabilizado? Pois é. Né? Avaliado. Como é que você vai fazer um plano de negócio baseado no histórico, numa concorrência de algo que você não sabe se aquilo ali está correto, né? Então, é importante esse conhecimento na área de startup. Né? Isso. E se tratando de startup, geralmente, a gente está falando o que uma empresa tem que ser ou ter para ser reconhecida como startup. Ela tem que ter uma capacidade de escala. Sim. Né? Ela tem que ter algum envolvimento com tecnologia, tem que trazer inovação e tem que resolver algum problema. É isso aí. Só que startup, em geral, são coisas que ninguém nunca fez. Ou você pega algo que já existe e traz uma solução que ninguém nunca pensou. Isso aí. Né? Então, tem que ter um ou outro. Então, assim, como é tudo novo, é muito difícil você lidar. Então, eu estava montando o planejamento da Bumper lá, fazendo uma estimativa. Só que como que eu fiz? Estava me incomodando muito, porque eu detesto trabalhar com coisas abstratas. Daqui a um ano eu vou ter tantos assinantes. Como que eu vou... Com base em quê? Com base em quê? Né? Exatamente. Então, o cenário que eu fiz para os investidores foi o seguinte, olha,
de 100 a 200 assinaturas, a gente pretende ter um ticket médio de X, o nosso custo operacional inicial vai ser de tanto. Se a gente chegar a 500 clientes, que a nossa média moderada é tanto, na média otimista a gente quer ter até 1.000 clientes no primeiro ano. São os cenários, né? E aí você trabalha também com o ticket, que vai variando de acordo com a escala. Isso aí. Né? Então, por exemplo, de repente você fala assim, eu vou ter, sei lá, 1.000 assinantes. Aí não pode ser a mesma coisa de que você tiver 100. O que tem ali em termos de custo? Então, isso tudo você tem que levar em consideração. E uma contabilidade de startup correta leva em consideração, principalmente o tipo de empresa. A gente tem tipos de empresa específico, porque você tem o ponto da inovação. Então, na verdade, quando eu coloquei a questão da semelhança, né, de você comparar com outras empresas, é comparar no sentido de semelhança, mas cada um tem o seu ponto de inovação e tem umas regrinhas para aquelas empresas que estão investindo em inovação, que a gente deixa para a Iconte, para os clientes dela, né, para explicar direitinho, ou a gente fala aqui separado depois num outro momento. É isso, inclusive, que eu ia falar, porque assim, eu não fiz sozinho, eu chamei a Duda ela é contadora, já teve uma startup, então assim, ela tem know-how para falar. Eu falei, Duda, olha só, eu posso fazer dessa forma aqui, o que você acha? Fazer um cenário pessimista, moderado e otimista. Ela te deu essa consultoria. É isso, né? exatamente. Baseada no que ela tinha de prévio conhecimento até de outros clientes dela mesma, né? Sim, isso, exatamente. Então, como ela tem essa base de clientes, né, a gente faz junto. Hugo, mas você é o CFO da empresa. Tá, mas eu não tenho experiência com startup. Então, eu recorri a Iconte para poder me ajudar. Então, por isso que eu falo, independente do patamar que você tiver, eu quero fazer uma consultoria porque eu só quero saber se está na hora de eu mudar para lucro real ou não. Por exemplo, cara, marca uma consultoria com a Iconte. Né? Mesmo que você não vire cliente, o que eu acho muito difícil, porque já tem cliente quase que no Brasil inteiro, mas marca uma consultoria avulsa, só para você entender. Tá bom? Vale muito a pena. E é muito importante que às vezes eu economizar muito depois, né? Não, com certeza. Aqui eu sempre gosto de mandar um abraço para a TV Real, né? Nem patrocínio, não. É uma parceria que a gente tem lá com o Augusto mesmo. E eu faço a questão de divulgar aqui também. Então, você que está em casa, você grava o seu programa na sua casa. Você tem uma empresa que quer gravar um comercial, uma propaganda. Não quer ser patrocinador do meu canal, que automaticamente vai ser divulgado na TV? Não tem problema, cara. Liga pro Augusto direto lá. Augusto, eu quero rodar um comercial aí porque eu quero pegar a audiência de todas essas cidades aí. Então, pode entrar em contato. Tá aqui, eu coloco o número direto da TV Real, gente. Não quer me patrocinar, não tem problema. Porque os meus patrocinadores têm essa vantagem. Vai sair mais barato para você me patrocinar e aparecer na TV Real do que você ir direto lá, né? Mas fiquem à vontade também, tá bom? A Mariela Alves, odontologia, especialista, ela atua ali no prédio, eu falo prédio da Boloca, que todo mundo sabe onde é, aqui no centro da cidade, praticamente de frente ali para a rua Monte Líbano. Então, você que quer fazer um orçamento para colocar um aparelho, gente, não é só isso, eu uso o exemplo do aparelho porque é o serviço hoje que eu trato com ela lá, né? Então, eu uso hoje o Invisalign, que é um aparelho muito mais tecnológico, ele é feito por engenheiros lá na Europa. A gente faz uma leitura laser, um escaneamento a laser, né? E super moderno, super moderno, gente. E vem, no meu caso, foram acho que 35 plaquinhas que eu encomendei, né, no plano que eu fiz, e a cada 15 dias eu vou e faço a troca da placa. Que legal. Então, assim, é super confortável. Eu tiro, como, almoço normal, depois eu vou escovar o dente, coloco a placa. Não tem mais aquele negócio de ter que ir lá apertar. Eu usei aparelho. Nossa, sofrimento aquilo. Corta a boca toda por dentro. Nossa, nem fala. Não, esse daqui é super tranquilo, né? Até visualmente falando, como ele é transparente, Isso. né? Tem gente que fala, esses dias eu tava com a minha filhadinha de 3 anos, ela olhou, ficou olhando pro meu dente, ela, tio, o seu dente tá sujo. Eu falei, não, princesa, é aparelho e tal, explicando pra ela. Então, eu acho super legal, super confortável também, se você for comparar, lógico. O aparelho sempre incomoda, mas se eu for comparar com outro, né? Esse daqui, por exemplo, toda vez que eu troco a placa, eu sinto incômodo nos primeiros 2 dias. Mas isso é normal. Sempre tem, na troca de placa, eu sempre sinto incômodo, aí eu dou preferência para comer coisas menos sólidas, né? Mas, cara, 2 dias de adaptação, no 3º dia já não tô sentindo mais nada. Então, comparando o que eu ouço da galera falando do aparelho tradicional, vale muito a pena. E, gente, ela dá um desconto especial para quem vê o DutraCast aqui, quer lá fazer um orçamento com ela sem compromisso. Se você quiser fechar com ela, você ainda vai ter uma condição especial, tanto de desconto quanto de parcelamento também, tá? Então, vale muito a pena você aproveitar e ajeitar o seu sorriso. E só fazendo uma observação aqui, recentemente, na última avaliação, estava muito limpo, né? Quase não tinha nenhuma placa no meu dente, não tive necessidade de fazer limpeza. E eu falei, cara, mas é porque, como antes de colocar o aparelho eu tenho que escovar o dente, eu tenho que ficar com o aparelho pelo menos 22 horas por dia, eu tô escovando muito mais o dente, tô passando muito mais fio dental. Então, o próprio fato de usar o aparelho tá deixando minha boca muito mais saudável, né? A educação da odontologia. Eu falei, cara, que legal. Então, assim, eu tô melhorando a minha estética, tô melhorando, né, a carga dentária aqui e ainda tô escovando melhor os dentes, então tô precisando fazer menos limpeza, com menos frequência, né? Então, legal. Super legal. Tô gostando muito do trabalho da Mariela, fica a minha recomendação pra vocês. Reparou que eu sou cliente de todo mundo que eu anuncio aqui, né? Então, falo com
propriedade, tá? Não é porque alguém me pagou para fazer, não. Eu falo com propriedade mesmo, tá bom, galera? E você que quer anunciar, a gente tem planos a partir de R$75. Você pode deixar sua logomarca aqui ao fundo da TV com a gente por apenas R$75 por mês ou me procurar para conhecer os outros planos que nós temos, tá bom? Inclusive tem bônus especiais, hein? Às vezes eu faço promoção para os patrocinadores, dou uma consultoria empresarial, dou uma consultoria financeira, então sempre tem alguma coisa legal esperando por vocês. Vou deixar aqui rodando nossos outros patrocinadores e vamos logo para o que interessa, né? Hoje a gente vai bater um papo sobre IA e finanças. Georgia, eu quero saber o que você preparou para a gente de legal aí e o que a gente vai abordar hoje nessa entrevista. Que eu deixei, a Georgia falou, Hugo, tô colhendo material aqui, a vitrine é sua, aproveita, mulher. O espaço é seu. Não, então, você está até falando de inovação, né? Uhum. E aí é engraçado que as pessoas acham que finanças é aquela coisa de 2 mais 2 igual a 4. É máximo planilha Excel, uns fazem umas formuletas, né? E outros digitam. Uhum. E não é. Não é. Então, a IA, a inteligência artificial, está cada vez mais no nosso dia a dia. E eu vou falar um monte de ressalva, um monte de problemas e também soluções. Mas é importante, antes de qualquer coisa, a gente pensar e saber o que é a inteligência artificial. Né? Quando você joga lá no ChatGPT, fala assim, vou jogar lá na inteligência artificial. Né? Então, na verdade, a inteligência artificial é um modelo que foi desenvolvido. Obviamente, a gente tem diversos. A gente tem o ChatGPT, a gente tem o Claude, né? Que a gente estava falando, o Gemini, do Google e por aí vai. Da China, que a gente estava falando do Mandarim. Só esse ano foram 1.700 startups só de agentes de IA, que a gente vai falar um pouquinho. Enfim, então são modelos que foram desenvolvidos, né, de tecnologia, que pega informações e aí vai montando conhecimentos com base naquela, por exemplo, uma pesquisa que você faz. Né? Então, assim, ela pega informação de tudo quanto é lado. Agora, o importante é deixar claro aqui que a inteligência artificial, ela tem o seu pensamento próprio, ela faz persuasão, ela tem uma personalidade própria, só que ela tem algumas coisas que a gente vai falar em finanças que ela não considera, né? Então, ela é uma máquina. É uma máquina. Eu vejo como uma ferramenta, é isso aí. É uma máquina. O que você vai fazer com ela que vai fazer diferença. Né? Então, a gente vai falar um pouco de IA em finanças corporativas, em finanças pessoais, que é o nosso trabalho aí mais forte, né? Mas tem que deixar bem claro que a inteligência artificial, ela vai pegar número, ela vai pegar dado, ela vai misturar um monte de coisa, ela vai dar opinião própria, mas tem uma coisa chamada comportamento, vida, algumas questões que já estão acontecendo, e eu trouxe alguns exemplos aqui, que tem que ter um pouquinho de cuidado e tem que usar como ferramenta, e na verdade você tem que ter análise crítica. Isso. A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar sobre isso, né? Você tem que ter análise crítica daquele resultado que você está tendo. Então, por exemplo, quando a gente fala em finanças, é claro que, assim, voltando só um pouquinho, é uma ferramenta poderosíssima. Ela agiliza o trabalho absurdamente, né? Então, né, pega bases de dados imensas que a gente em finanças, às vezes você tinha que usar o Python, que, por exemplo, o Power BI já não tinha capacidade de trabalhar naquilo ali. Você usa o R, que é uma linguagem também de ciência de dados, para trabalhar volumes de dados monstruosos, que de repente você ia levar um mês organizando aquela base de dados, e hoje, através dessas ferramentas, ela faz muito mais rápida. Beleza. Mas aí você tem que ter um pouquinho de cuidado com o que está envolvido naquilo ali. Né? Então, você arrumou a base de dados toda, fez tudo, então vamos separar. Vamos começar a entender. O que é inteligência artificial no meio corporativo, em finanças corporativas? Ela vai fazer um diagnóstico, ela vai organizar a base de dados, ela vai fazer tudo bonitinho. E aí vai te dar um resultado. Aí você pode acreditar naquilo ali? Não. Né? Então, antes de mais nada, e é engraçado porque desde quando eu dava aula de Excel, que eu já dei aula de Excel, eu dou aula de finanças e tal, uma coisa que eu sempre botei pro pessoal, e é a base da inteligência artificial, primeira coisa, é o problema antes da tecnologia.
Então, você como um analista, você como um cientista de dados, você, seja em finanças ou qualquer outro, mas a gente falando especificamente de finanças aqui, beleza. Então, qual é o problema que eu vou jogar lá no Python? Então, qual é o problema que eu quero resolver? Usar isso aqui. Usar a mente. Entendeu? Então, você vai usar a mente, você vai desenhar aquele problema e aí você vai começar a desenhar o que você quer perguntar, por exemplo. Às vezes é uma pergunta só que você vai fazer no ChatGPT. Ou o modelo que você vai montar de ciências de dados, de cientista de dados, para organizar aquela base de dados. Gente, falando em dado, isso aí é a base da inteligência artificial. E aí eu vou falar um pouquinho quando eu fiz a minha dissertação do mestrado. E os impactos de um dado errado, tá? Então, você analisa, você fala assim, qual o problema eu quero resolver? Pergunta número 1. Aí vem o ponto 2 da inteligência artificial nas empresas. Você tem que organizar sua base de dados. Vou organizar minha base de dados. Tal. Só que o que a gente tem no meio corporativo quando a gente fala em base de dados? Que você pega de tudo quanto é lugar. Eles não são iguais. Então, você não vai falar, eu vou pegar essa base de dados aqui que tem um campo 1, 2, 3. Aí eu vou pegar essa base de dados aqui que tem um campo 1, 2, 3, 4. Aí é só juntar aqui que eu consigo. Não é. Então, a gente tem sistema de tudo quanto é jeito, informações, quando a gente exporta lá, né, o CSV, o Excel, de formas diferentes. Então, tem que ter muito cuidado na hora que você vai organizar o dado. Por isso, é a questão do problema, o que eu quero resolver, o que eu tenho para trabalhar. E aí, o segundo passo é organizar a base de dados. Isso eu estou falando em sistemas que você consegue, por exemplo, botar uma API, ou mesmo em Excel, que você tem agora lá o Copilot, né, dentro do Excel. Isso. E quando a gente fala em sistemas antigos, tal dos sistemas legados, não tem a chavinha para o API. É sistema feito em COBOL. Se não duvidar, tem Clipper, Fortran, entendeu? Que são aquelas linguagens super antigas. Então, voltando ao primeiro ponto. Tu tem que entender o problema. Você tem que organizar a sua base de dados. Se você está falando de sistemas de legados, você tem que transformar esses dados, seja em final, você tem que ter sempre um apoio, né? Se você não for cientista de dados, um apoio de cientista de dados, para aí sim gerar essas informações. Isso eu estou falando de organização de dados para você gerar informações mais pesadas. Quando se fala desses menores do dia a dia de finanças, então eu vou jogar lá, eu não sei fazer essa forma, eu vou jogar lá no ChatGPT e ele vai me dar a resposta prontinha. Não tem problema nenhum fazer isso, ele faz bonitinho. Só que você, como um cara de finanças, e aí você colocou bem aí, eu e você, né? A gente já fez pós, fez MBA, né? Eu tenho formação em economia, você tem formação também na área. Então, assim, a gente sabe se aquela informação, na hora que você joga numa planilha Excel, por exemplo, se aquilo ali está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. Então, voltemos por isso é que a primeira parte da IA você tem que diagnosticar qual o problema que você quer resolver com a inteligência artificial, saber o que está perguntando e ter análise crítica, seja organizando o dado, seja perguntando para o ChatGPT ou qualquer outra linguagem, para ver por quê. Porque você vai dar um resultado, por exemplo, no meio corporativo, por exemplo, vai gerar um relatório, um diagnóstico que vai ser para tomada de decisão. Gente, tomada de decisão é assim, a gente sabe disso, né? Como pessoas de finanças. Tomada de decisão em indicadores, sim, é importantíssimo. Pode demitir pessoas, pode fechar a empresa, pode levar a uma informação completamente errada. Alterar o fluxo de caixa, pode mexer em tudo, né? Mexer em tudo. E aí, inclusive, eu até trouxe aqui um dado aqui de uma empresa da Deloitte, que aí o analista ele resolveu fazer um relatório para o governo da Austrália. Foi Deloitte da Austrália. Ele fez um relatório lá bonitinho para o governo e tal, com um monte de indicadores, só que uma pessoa lá de dentro, um pesquisador, achou aquilo ali, aí passou para o governo tomou as decisões lá da Austrália, tudo direitinho. E aí um pesquisador falou assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. E aí o que aconteceu? A Deloitte teve que pagar $290 mil para o governo por conta dessa informação errada. Por quê? Porque ele descobriu que as bases não faziam sentido, aí ele botou referência, botou tudo direitinho. Quando ele foi procurar as referências,
Ele não achou nada. E é uma coisa no mestrado que eu aprendi. Que lá no mestrado, tudo é referência. Então, mesmo que você crie a sua tese, você está se referenciando com base, por exemplo, eu quero discutir um tal de um framework. Aí eu quero transformar, eu quero trabalhar meu modelo em cima daquilo ali. Você vai nas referências. Se você joga no ChatGPT e você bota lá, aí vem um outro pesquisador e vai dizer assim, você está errado. Né? Então, assim, a inteligência artificial tem essa questão. É a questão não só de números, não só de dados, não só de informações, mas tem a questão do outro lado, que é o ser humano. Então, a inteligência artificial e o humano, foi o que você falou, né? Um contra o outro, é um mais o outro. Facilita, agiliza absurdamente. Quem está nas grandes empresas sabe o que eu estou falando, são informações. Imagina um cara de uma empresa de telefonia. Aí o board falou assim, eu quero saber se o produto XYZ está vendendo, quanto está vendendo, qual é o público, não sei o quê. Imagina, mas eu quero isso para amanhã, tá? E aí imagina uma empresa de telefonia com milhões de consumidores se você não tiver uma ferramenta rápido. Beleza, mas o cara que está gerando isso, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele vai ter que saber dar a explicação, ele tem que ter a referência e a base de dados para chegar no board e falar assim, isso aqui é confiável por causa disso, fazer a apresentação, pode seguir em frente. Porque de repente vai tirar uma linha de produto do comércio e aquela linha de produto está vendendo para caramba, ele dá uma informação errada, não só tira o produto, como toda a estrutura que está por trás. E do consumidor, que depende do suporte daquele produto. Olha o impacto de uma informação errada, de você simplesmente acreditar na inteligência artificial. Então, é sim uma ferramenta. Achei legal o que você falou. Se eu fosse dar uma resumida para quem é leigo, numa linguagem um pouco mais simples, talvez, seria... Então, a inteligência artificial é legal, não adianta o cara falar, então não vou usar essa porcaria não, já que pode errar, não vou usar. Não, não é isso. O que a Georgia está dizendo é que você precisa alimentar com a informação correta e saber exatamente o que você precisa resolver. Correto. Então, a sua base de dados tem que estar certinha, o máximo de informação que você puder jogar para ela, melhor, para ela criar essa base, não é isso? Isso, é isso aí. E saber exatamente o que você quer que ela faça, especificar. Eu preciso que faça isso, eu preciso que calcule isso. Isso aí. Fazendo dessa forma, é uma ferramenta. Isso aí. E você falou algo interessante também, que é a questão de o que você quer resolver, porque eu estava vendo que eu não sou especialista em inteligência artificial, sou usuário, mas uso a básica, né, a gratuita, o Gemini, o GPT. Aqui no estúdio a gente usa às vezes para poder auxiliar com a descrição de vídeo, etc. Mas eu estava vendo que, para finanças é melhor essa daqui, para não sei o que lá é melhor essa daqui. Tem isso, porque hoje existem várias, né? Sim. Então, perdão, cada uma vai trazer um benefício diferente, né? Dependendo do que você precisa, né? E essa questão de você definir o problema, a base de dados, aí falamos também dos sistemas legados para aqueles que trabalham com a base antiga. E aí você colocou num ponto que eu ia finalizar. Quer dizer, na verdade tem mais 2 pontos. O próximo ponto é a capacitação. Que a gente está falando, o cara vai pegar não sei o quê, aí mesmo que ele não seja cientista de dados, ele vai trabalhar em parceria com ele, beleza. Mas aí a gente está falando de pessoas e também estamos falando de resistências internas. Então, por exemplo, se eu chego lá, cheia de ideia, falo assim, não, isso aqui pode melhorar e tal. Aí tem a famosa aquela pessoa que é resistente à mudança. Ou ele é o chefe do departamento. Então, você tem que mostrar que aquilo ali realmente resolve um trabalho, primeiro para você quebrar a primeira barreira. Desculpa. Primeira barreira, né? Quebrar aquilo ali. Falo assim, não, beleza, tá, eu tô vendo, né? O chefe chega e fala assim, não, eu tô vendo que é legal e tal. Aí você vai passar e fala assim, olha, mas pra gente fazer isso aqui de forma mais rápida, eu preciso de 2, 3 pessoas na equipe. Não tem ninguém. Então, capacitação, né? A gente fala muito aí em capacitação de inteligência artificial, as pessoas não estão preparadas. Não estão preparadas. Outro dado que eu trouxe também, uma pesquisa da McKinsey, né, lá de fora, teve um investimento, as empresas estão investindo algo em torno de 100 bilhões de dólares de 2020 para cá, em projetos de inteligência artificial e tal. Sabe quantas deram certo? 20%. Caramba. 80% fracassaram. Fracassaram. Por quê? Por causa desses pilares. Não foi seguido esses pilares. É o problema, é a base de dados. Aí, vou até tirar o sistema legado da conversa aqui. A base de dados, a capacitação e o último que eu não falei até agora, a regulação.
Porque você pode trabalhar e o LGPD. E a área jurídica está envolvida desde o início. Porque quando a gente vai falar de dado... Eles estão fazendo isso na Bumper. Tem que ter um advogado específico para cuidar da LGPD. Exatamente. É assim, então, tem uma série de regrinhas da LGPD, não só aqui, mas a nível mundial, que isso sim pode ser um fator impeditivo. Então, você investe... E custo, né? Custo é alto. Então, você investe um absurdo, a empresa, né? No caso, investe um absurdo. Quando chegar lá na frente, a pessoa o advogado, né? Ou a área do departamento jurídico não é envolvido, eles vão começar a falar assim, não, mas você está infringindo isso aqui da LGPD. E as pessoas estão cada vez mais esclarecidas. As empresas estão cada vez mais esclarecidas. Então, toda vez que você entra num site lá, aí eles perguntam, Você autoriza? Você concorda, Você concorda e tal? Isso parece sim um clichê, né? É tipo aquele concordar chato, com os contratos de finanças, né? De cartão. Mas não é. Aquilo ali você está dando o direito da empresa de utilizar o seu dado. Então, você está dentro de um projeto de inteligência artificial na tua empresa que vai agilizar horrores, chega lá na frente e dá um problema. Então, esse também foi um dos motivos do fracasso. E outra coisa, outra pesquisa que eu trouxe várias pesquisas, né? Tá vendo, né? À vontade. Que eu li da Gartner, né? Que é uma grande empresa, né, de pesquisa. Eles colocaram o seguinte, que 40% daqueles projetos que estavam previstos de agente, de investimentos de agentes de IA, já vão ser cancelados. Eles fizeram pesquisa com várias empresas que já estavam com o orçamento aprovado para criar agentes de IA. E aí vão ser cancelados por esses motivos. Então, agora vamos falar do lado bom, né? Que eu só estou botando terror, né? O lado bom é o seguinte, contrate empresas que saibam desse passo a passo. É claro que não é facinho. É claro que o investimento é alto. Mas qual vai ser o resultado lá na frente? Não, por exemplo... eu fiz mestrado na UF. E aí eu sou do grupo lá do CID, né? Que a gente chama de CID, que é o Centro de Tratamento de Dados, de Investimento em Dados, né? É o Centro de Investimento em Dados. Eles fazem análise de dados, é um absurdo. Eles trabalham com grandes volumes de dados. E aí tem essa preocupação. Então, eles estão trabalhando num projeto grande agora que se levou 6 meses para entender essa questão do problema. Aí eles entenderam o problema todo, aí depois eles foram na base de dados. A base de dados, investimento não, Centro de Inteligência de Dados. Você viu que eu dei 2 gaguejadas e deu uma fugida aqui. Centro de Inteligência de Dados, perdão. Ele é o pessoal da UF, desculpa. Mas, enfim. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento do problema, estão trabalhando com bases de dados de governo e levaram meses também fazendo esse segundo passo. Mas aí agora a primeira fase já foi feita. Já estão começando a dar resultado. E claro, sempre com o pessoal do LGPD, porque na hora que eles vão trabalhar na base de dados, tem que ter autorização. Entendeu? Então, olha só como é que é o mecanismo. A gente está falando isso em termos corporativos. Sim. Né? Então, são os pilares baseados em pesquisas para não dar problema. Para você não... Como foi o caso aqui da Air Canada também. O rapaz foi lá e perguntou. Eu queria saber se tem reembolso para falecido. Tipo, eu vou comprar uma passagem, a pessoa vai falecer. Aí o ChatGPT, eu não sei se foi o ChatGPT, inteligência artificial, não vamos falar de nome, inteligência artificial começou a responder para ele. Não, a gente tem reembolso e tal para a pessoa falecida, só que não tinha na política da empresa, né? E aí, o que aconteceu? A Air Canada teve que pagar uma indenização para essa pessoa, porque ela foi atrás, porque ela disse que é inteligência artificial. Por que o tribunal entendeu? Que a inteligência artificial estava pegando informação da empresa, e a responsabilidade da empresa, olha o que eu vou falar agora, é responsabilidade da empresa com relação à informação que está pública. Aí ela teve que pagar a indenização, porque você, não, eu comprei, você falou que eu podia ter esse reembolso, a pessoa estava meio assim, acabou vindo falecer, eu quero meu reembolso, porque a inteligência artificial disse que sim. E eles ganharam. E a pessoa, né, o cliente ganhou. Então, é o que a gente fala da questão da área jurídica envolvida nisso. Isso a gente está falando em termos de empresa. E em termos de pessoas.
Poxa, em termos de pessoas, eu queria trazer um exemplo aqui que eu passei esses dias. Eu tenho pego algumas consultorias financeiras que eu tenho e jogo no ChatGPT só para ver a resposta que ele me daria, né? Já fiz isso também. E tal. Aí, olha só o que eu fiz. Eu atendi uma senhora na casa dos 670 e o marido faleceu, ela recebeu uma herança, né? Interessante. E o cara do banco botou numa... Não sei se foi PGBL, VGBL... Até me perdoa que já tem um tempo que eu não estudo isso, mas foi basicamente um fundo de ações. Tá? Como é que você bota um fundo de ações para uma senhora de 70 anos? E ações são investimentos seguros no longo prazo, né? De longo prazo. Seguros, quando eu digo, é que no índice geral, se a gente for pegar o índice geral, né, do Ibovespa, da S&P 500, né, quem investe há 20, 30 anos, basicamente não erra investindo nesses índices, né? Sim. Mas a curto prazo a gente sabe que pode ter oscilações. Então, assim, curto prazo, poxa, para um garoto de 20 anos, né, investir, para um pessoa de 30, investir para longo prazo, faz sentido. Agora, poxa, para uma senhora não faz o menor sentido. Aí eu coloquei lá. Aí eu orientei ela. Só que assim, eu não posso dar recomendações de investimento, minha certificação não me permite, mas eu explico os tipos de investimento que tem. Eu falei, olha, se você colocar aqui, você vai ter um rendimento de X. Se você colocar aqui, se você quer mais segurança, aí eu dei o exemplo. Se você investe no Tesouro Selic, na época estava 15% ainda, né? A 15% é o ano que você vai ter de rentabilidade. Claro que vai ter um imposto de renda ali, claro. Mas você vai ter uma certa segurança, assim, aproximadamente 1% ao mês que você vai ter de rentabilidade, mantendo uma segurança interessante, que seria similar à poupança, por exemplo, mais segura até do que esse fundo que você está investindo em, que inclusive estava com déficit, estava com prejuízo, né? Digamos assim, né? Aí, beleza. Isso o ChatGPT recomendou. Olha, se ela busca segurança, previsibilidade, né? Um Tesouro Selic seria um investimento legal. Aí, foi só isso que ele me deu. Aí eu falei com ela, olha só, qual é o seu custo de vida? Beleza, quanto que você ganha? Quanto que você... Olha... Desses 400 mil aqui que você recebeu de herança, se você quiser aumentar um pouco mais a rentabilidade, existem algumas opções. Por exemplo, a gente pode pegar 200 mil e deixar aqui como segurança, ou 300 mil, e você pega 100 mil e você investe em alguns fundos de investimento que eles têm um prazo de vencimento um pouquinho maior, 3 anos, 5 anos, que de repente a gente consegue aqui 120%, 125% do CDI. Ou alguns investimentos livres de imposto de renda. Então, aqui já foi a parte no consultor. Eu falei, beleza, minha certificação valeu de alguma coisa, né? Isso. Só que eu ainda fui mais além. Eu falei com ela, que ela só estava me falando, não, porque eu trabalho, porque eu tenho isso, eu tenho loja e tal. Eu falei, cara, você trabalha ainda? Trabalho. Mas, pô, com esse dinheiro aí, com esse custo de vida que você tem, você não precisaria trabalhar mais, né? Não, mas eu gosto de trabalhar e tal. Fica ativa, né? Aí eu falei assim, qual foi a última vez que a senhora fez uma viagem? Aí ela falou, não, desde que meu filho faleceu, eu não viajei mais. Já tem muitos anos que eu não faço uma viagem. Tá, mas a senhora tem uma filha e uma neta, certo? Ela, certo. Aí eu falei com ela assim, poxa... Por que a gente não pega 5, 10% desse valor que vai trazer uma rentabilidade para a senhora e junta para a gente fazer um caixa de viagem? Ela, não, mas realmente, depois que meu filho faleceu... Aí eu vi que ela ficou emocionada, claro que ela ficou. Falei, poxa, mas a senhora tem um relacionamento bom com a sua filha? Ah, tem, minha filha, eu amo minha neta, não sei o que e tal. A senhora nunca fez uma viagem com elas? Não. Eu falei, se o seu filho tivesse sentado aqui agora no meu lugar nessa cadeira, o que ele ia falar para você fazer? Aí ela começou a chorar. Ela falou, não, tenho certeza que ele ia falar para eu passear. Eu falei assim, então assim, por ele e pela senhora, a senhora pode fazer isso? Tô te pedindo como se fosse seu filho, você pode fazer isso? E ela chorando, ela falou assim... Aí depois ela... Nossa, quem me recomendou, né? Falou, Hugo, ela te elogiou tanto, porque assim, passei da parte da máquina. Eu entreguei a resposta da matemática para ela. Você falou tudo! Eu entreguei a resposta da matemática. Só que eu falei, onde que o ChatGPT ia fazer isso? Esse é o ponto da IA para a pessoa. Você bateu assim, finanças comportamentais. Né? Exatamente. Que é isso aí. Então, esse é o maior exemplo que eu posso usar que eu ganhei eu falei, poxa, meus diplomas, minhas certificações. Perfeito, até me empolguei aqui. Pô, a IA para pessoas é isso. Ela vai dizer que ela tem que reduzir, que ela tem que guardar, que ela tem que investir. Mesmo falando assim, eu sou avessa ao risco. Beleza, vai botar na renda fixa e tal. Mas é a parte comportamental. A gente tá falando de uma pessoa que tem dinheiro e tal. Sim. O ChatGPT nem vai, quer dizer, a IA, né? Nem vai tocar nesse assunto. É a mesma coisa para a pessoa individual. Falar assim, você tem que cortar custo, você tem que aumentar a tua renda. Tá, mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma pessoa acamada em casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí não vai considerar esses aspectos comportamentais. Então, é um outro ponto da IA também. Cara, seu exemplo foi perfeito do que eu ia falar. Você já resumiu tudo, já. E eu dei uma outra dica para ela, que é o seguinte. Um comércio que ela tinha uma loja, era com a filha. E eu falei assim, eu falei, gente, eu tô falando aqui, não tô revelando quem é. Eu falei, sua filha trabalha direitinho? Se você precisar se ausentar... Não, ela trabalha. Ela tá há muitos anos comigo. Ela sabe e tal. Eu vou porque é um tempo que eu acabo ficando com ela também. Aí eu falei com ela assim, tem alguma coisa que a senhora sempre quis fazer, mas nunca fez por falta de tempo ou de dinheiro?
aprender a tocar um instrumento, aprender a falar um idioma novo, fazer alguma coisa assim para se desafiar, uma aula de dança, alguma coisa assim. Ela falou, ela parou, pensou, ela falou, acho que tem até muita coisa e tal. Eu falei, vamos escolher uma para a senhora começar a fazer também, já que agora a senhora pode. A senhora conseguiria, por exemplo, ao invés de ir todo dia para a loja e de repente 3 vezes na semana, para você poder descansar e, por exemplo, fazer uma aula de música e ter tempo de praticar em casa e tal. Cara, ela falou, eu nunca pensei nisso. Então, tipo assim, a gente na nossa vida entra tanto no automático que a gente esquece das coisas que realmente importam. E a IA faz isso. A IA, na verdade, é o quê? É padrão. É padrão. É padrão. Por isso que eu falei tanto da base de dados. Base de dados organizada é padrão. Então, ela vai no padrão. Só que para pessoas, e mesmo empresa também, não é padrão. Né? Você organiza, você faz diagnóstico, você faz cenário em caso de empresa. No caso de pessoal, aí você vai analisar onde você pode cortar. Mas aí tem, né, esse exemplo, por exemplo. Não, a minha filha pode viajar comigo, a gente pode tirar uns dias, ou ela pode ficar num lugar. Quando que a IA vai colocar isso? Mesmo que você passe a perguntar, vocês estão falando aí porque vocês estão falando só de número. Ver o macro, né? Como que a IA vai ver o macro? Se eu jogar lá que eu quero viajar, não sei o quê, a IA vai fazer isso? Ela pode até fazer. Aí tem uma coisa chamada a famosa alucinação, ela começa a viajar, aí você tem a persuasão, então a pessoa começa, a IA começa a te persuadir a fazer umas coisas, eu falo assim, pô, mas peraí, não é isso aqui que eu quero. Você não me conhece, né? Estamos falando de pessoas, estamos falando de comportamento. Por isso que assim, eu venho insistindo nas finanças comportamentais. A gente analisa número, a gente analisa cenário, a gente usa a IA como ferramenta, né? A gente usa, faz tudo. Mas tem a composição a gente tem o pilar comportamental. Finanças comportamentais têm que andar junto com o planejador financeiro. Então, hoje, o consultor financeiro do futuro, né, e que não seja raso, porque o raso vai usar só IA. O consultor financeiro de sucesso do futuro, ou planejador, é esse que vai usar, é o híbrido. Né? Porque, por exemplo, eu sou economista. Aí todo mundo acha que economista é ciências exatas. Assim, economia é tudo, menos ciências exatas, né? Ciências humanas. Por quê? Porque na hora que aí dá uma desgraça, dá alguma coisa assim, você tem que olhar o aspecto humano. Ah, meu planejamento tá tudo bonitinho, não sei o quê. Aí caiu tudo por exemplo, numa cidade, o prefeito tem que largar tudo e falar assim, peraí, eu tenho que cuidar das pessoas. Não é só o número que importa. A mesma coisa com sonho, por exemplo. Se a pessoa chega para mim numa consultoria financeira e fala assim, meu sonho é ter uma casa própria. Eu posso, se eu quiser, convencer ela matematicamente com números, que aquilo não faz sentido. Sim. Eu consigo convencer ela. Nós temos conhecimento para tal. Sim. Só que, quanto vale o sonho? Quanto custa um sonho? Não tem como precificar isso. É o seu sonho? A gente vai te ajudar a realizar. Né? Eu tenho certeza que você pensa na mesma linha que eu, porque a gente está aqui para auxiliar. Assim. Isso aí. Né? Eu não posso terminar esse episódio sem dar um outro exemplo muito legal, que é o seguinte. O cliente queria quitar o imóvel. 120 mil de saldo devedor, né? Ele falou, poxa, a taxa de juros 9%. Gente, vai salvando esses números aí, Ítalo, presta atenção nisso se você quiser comprar um imóvel no futuro, cara. Essa dica é muito valiosa. Joguei lá na IA para ver o que a IA ia me dar. Falei, olha, o cliente tem um imóvel falta 120 mil para quitar, a taxa de financiamento é de 9% ao ano. Tá? Eu achei um consórcio aqui que a taxa administrativa dele é de 2% ao ano. Então, eu estou na dúvida se vale a pena ou não fazer, porque até contemplar, enfim, né? Aí ele falou, não, realmente, se você contempla, vale muito a pena, porque a taxa de administração é de 2% ao ano e o financiamento é de 9%. Então, matematicamente falando, óbvio que vale a pena. Aí eu falei assim, beleza. Só que você esqueceu de me falar que tem um índice, tem um reajuste anual dos consórcios, que é baseado geralmente pelo INCC, às vezes IPCA, mas em geral o INCC. Que se eu for pegar a média dos últimos 3 anos, dá 6% ao ano. Então, se eu for juntar 6 com 2, 3 de taxa de administração, vai dar os mesmos 9 do financiamento. Então é a mesma coisa. Ah, sim, Hugo, perdão. Peço perdão pelo equívoco. Realmente, matematicamente falando, não faz tanta diferença. Aí eu joguei outra informação, mas espera aí. Você esqueceu que o financiamento é 30 anos, que ainda faltam 25. E eu falei, faltam 25 anos para quitar. O financiamento faltam 25 anos para quitar. E o consórcio são só 15 anos. Ah, Hugo, tem razão. Então, realmente, o consórcio vale mais a pena porque o tempo de financiamento é menor. E eu ainda fui mais além, Georgia. Você foi levando, Eu fui levando. Eu falei, olha só, como a Selic está hoje 15%, foi no final do ano passado, hoje está 14,5%, né? Com a Selic é 15%, eu joguei a simulação seguinte.
falta 120 mil, se eu ofertar um lance de 60, 70, para poder contemplar essa carta mais rápido, aí eu fiz todo o cálculo para saber se valeria a pena. Só que aí, para finalizar, eu fiz assim, se eu pegar esses 60 mil e deixar investido, daqui a 7 anos ele tá valendo 120. Ele já virou 120. 7, 8 anos ele virou 120 na taxa atual, né? Vigente da época. Então, compensa mais o que está em 7 ou fazer um consórcio de 15 anos. Ou seja, no final das contas, com a Selic a 15%, mesmo com imposto de renda, não vale a pena fazer consórcio para quitar o imóvel. Claro que... Hugo, perdão pelo... Então, assim, tá vendo? Cara, se você não dá todas as informações, e mesmo assim ele ainda pode esquecer, porque teve algumas informações que eu esqueci e fui levando depois realmente para ele. Aí depois ele me pediu perdão 4 vezes. Tô te falando. Entendeu? Ele pede desculpa. Né? Aí eu tô falando da personalidade da IA. Que aí, de acordo com o modelo de IA que você está trabalhando, aí, esse que o pessoal mais usa, é o que mais faz assim, não, se desculpa, era isso mesmo, não sei o quê. Pô, aí você tenta fazer agora essa mesma simulação concordando com ele. Ele vai te levar. E não tem jeito, então... Você que leva. Se você quiser, você leva. Não, é a questão do que a gente falou lá no início, né? É o conhecimento. É uma ferramenta poderosíssima. Vai trazer informação de tudo quanto é lugar, de índice, de tal. Mas você tem que ter essa base para criticar, para entender se faz sentido, não faz sentido e tal, e tomar a decisão. A tomada de decisão. Mas finalizando essa questão, eu cheguei à conclusão, continuei batendo um papo ali, fazendo várias simulações, porque a parte chata de pegar a calculadora financeira e fazer a conta, que eu já até esqueci como é que usa aquilo, tá lá na minha gaveta há tantos anos que eu não uso, que eu esqueci, tô sendo bem honesto aqui. Eu jogo lá, ele faz pelo menos a conta, ele acerta, faz a conta certa para mim, né? E eu cheguei a uma conclusão, vale a dica aí pra galera, não é lei, mas é a conclusão que eu cheguei, pelo menos para mim, que é, se a Selic tá acima de 10, não compensa. Compensa deixar investido, espera, a não ser que você não tenha disciplina para juntar, né? Tudo bem. Eu ia comentar sobre isso, eu ia esperar você terminar. Tem essa questão. Aí é outro cenário, beleza. Mas assim, com a Selic, se a Selic tivesse em torno de 6, 7, até uns 8%, aí compensaria realmente fazer o consórcio para quitar. Então, cara, nunca tem uma resposta certa. A gente tem que analisar o cenário atual, a gente tem que analisar as suas finanças comportamentais, como que você lida com dinheiro. Então, assim, é tanta coisa que a gente tem que analisar. Se você joga tudo no chat GPT para tomar decisões financeiras da sua vida, certamente você vai perder dinheiro. Exatamente, porque a IA trabalha com padrão, né? E a gente, em finanças, né? Que o objetivo aqui é finanças então, agora tem também, ainda bem, né? Que evoluiu essa questão das finanças comportamentais. Exatamente. E, Jorge, a gente já está chegando no final. A gente fala pra caramba, né? Mas, fala sério, você percebeu que passou uma hora? De jeito nenhum. 55. Se deixasse, a gente ia continuar falando aqui, mas deixa pro próximo. Não tem problema, Jorge. Você pode voltar, você pode pedir música. O espaço é seu, você tá convidado. Se você quiser, sei lá, uma vez por mês, a cada 2 meses vir, a gente falar, né, do Copom, a gente falar do cenário nacional. Pra mim é até bom, porque vai me forçar a dar uma lida, porque nem sempre eu acompanho, que às vezes na vida corrida... Não, claro. Né, eu até esqueci que ia ter reunião do Copom, vi lá, e isso ali caiu, vi num post de Instagram do Infomar, né? Porque tá 14,5 agora, então é até legal pra mim. Eu trouxe esses dias o Lucas Andrade, que é um assessor de investimento da XP. Eu vi. Pô, foi um bate-papo super legal e ele me falou coisas que às vezes eu falei, caramba, eu tô tão desantenado às vezes, porque, gente, né? A gente tem empresa, sim, né, muita consultoria, tem os nossos hobbies, casamento, enfim, que a gente acaba deixando de acompanhar. Então, obrigado por trazer essas informações, né, tão valiosas aí pra mim. Agradeço o teu convite, sempre muito bom, o papo sempre legal. Sim. E eu também aprendo muito com você. Né, até porque você está no dia a dia, eu também, são públicos diferentes, pessoas diferentes, mas aí a base é a mesma e a gente troca bastante, né? Mas é muita humildade e gentileza sua, né? Porque você tem 30 anos de experiência, tem nada a ver, a gente aprende todo dia. Eu sou um bebê perto da Georgia. Falando isso hoje, que a gente aprende todo dia. Sim, mas assim, você é uma referência de profissional, tenho muito respeito, né, por você, gente. Ela merece, pelo menos, que você siga ela no Instagram, para não perder mais conteúdo, né? Passa o seu Instagram aí pra galera, Georgia. Georgia Barros, _MSC. Fácil de achar. Botou Georgia Barros lá, pelo menos eu achei bem facinho, bem rapidinho. Ela deu uma entrevista aqui, foi uma entrevista um pouco mais curtinha, como eu disse, foi muito legal também. E ela deu uma entrevista lá no Por Trás da Placa podcast, que foi onde que eu a conheci. Né? Eu conheci essa fera, que ela estava conversando com outra fera, que é o Anderson também. Então, se você quer um podcast sobre empreendedorismo, segue lá, Por Trás da Placa podcast do nosso amigo Anderson, beleza? No mais, gente, muito obrigado. Georgia, pessoal que quer te contratar pelo Instagram mesmo, ou você quer deixar um WhatsApp pra galera? Então, o que você usa mais? O mesmo WhatsApp, né, que eu te passei. Então, aí se puder botar na legenda do vídeo, né? Pode falar, e aí
Que eu peço pro Ítalo, quer falar? A gente bota na descrição também. Na descrição, tá bom, né? então. Melhor, né? Beleza, então, perfeito. Gente, muito obrigado para você que ficou aqui até agora. Não se esqueça de seguir a gente, compartilhar, comenta aqui embaixo, respondo todos os comentários de vocês. Lembre-se que sucesso é uma questão de decisão. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.